como é que Deus se relaciona conosco, sendo que nós somos pecadores, e a Bíblia diz que nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. E aí que entra o mecanismo da graça do texto de Miqueias que nós lemos. Deus, Ele prefere o relacionamento com você, apesar do que você aprontou. E aí ele pega esses arquivos e coloca tão longe dele, que diz assim: eu vou me relacionar com você apesar disso aqui. Eu sei o que você fez. No verão passado. É no verão passado que é o filme? Então Deus não esquece dos nossos pecados. Deus não sofre de amnésia. Deus sabe exatamente tudo a respeito de todos. Mas o amor de Deus por nós é mais profundo do que a onisciência dele. Deus ama. E o amor de Deus não é um sentimento, é a base da existência de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, é profundo demais essa frase. A Bíblia não diz que Deus sente amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Quer dizer que o amor é a base da existência de Deus. Por isso Deus toma uma decisão e escolhe se relacionar comigo, com você, apesar de saber o que Ele sabe sobre a gente. O relacionamento de Deus comigo e com você é apesar de nós. Grava isso. Se der para você gravar uma coisa, grava isso. O relacionamento de Deus com você é apesar de você. É apesar do que você faz ou fez. Isso quer dizer que a graça, embora profunda, não remove a culpa. Isso significa que você não vira inocente. A graça de Deus não inocenta você. A graça de Deus justifica você com base na morte de Jesus Cristo. Ele é o totem da paz. Ele é aquele que morre no lugar dos pecadores. É Ele quem paga a pena. Alguém tem que pagar a pena. É Ele quem sofre a sua condenação. É Ele quem paga a sua conta. Por isso, na teologia da graça, Jesus Cristo é o Redentor. Por isso, a graça é ainda mais maravilhosa do que a gente pensava. Porque veja bem, os seus pecados são indefensáveis. E Deus é o justo juiz. Por isso, a obra só podia ser vicária ou substitutiva. Deus precisou substituir você. Por isso Ele é o Cordeiro, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Ele tira o pecado do mundo? Estalando o dedo? Falando, tudo bem, eu relevo. Não, pagando a pena, assumindo a sentença. E por essa razão, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange a pregar o Evangelho. Porque quando você descobre que você não é salvo porque Deus estalou o dedo, mas porque Ele entregou o seu próprio Filho, por causa das bobagens que você aprontou, isso é extremamente constrangedor. Você está salvo. Deus ama você. Deus se relaciona com você. Deus ama ter relacionamento com você e falar com você. Mas para tudo isso funcionar, Ele matou o seu próprio Filho. E isso é extremamente constrangedor. Quando eu descobri essa verdade, eu disse, isso aqui não dá para ficar quieto. Isso aqui, agora eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que falar com a minha avó, eu tenho que falar com todo mundo. Pessoal, eu tenho uma notícia para dar para vocês. O quê? Jesus Cristo morreu. Você não sabia? Não, eu sabia, mas agora eu estou entendendo que Ele morreu no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange a pregar o Evangelho. Segundo, a grande mensagem da Bíblia é: Deus te ama, apesar de. A grande mensagem é: Deus te ama, apesar de. Deus chama o Moisés, apesar do seu homicídio. Deus chama Paulo, apesar dos seus homicídios, no plural.
Deus chama a mulher samaritana, apesar dos divórcios. Deus chama Abrão, apesar da idolatria.